Bom, pessoal, na aula de hoje seguiremos os nossos estudos sobre a ondulatória. Dessa vez estudaremos um fenômeno acústico muito bacana, que é o efeito Doppler. De uma forma geral, o efeito Doppler busca estudar como é que diferentes detectores conseguem perceber também diferentes frequências emitidas por uma fonte a partir do movimento relativo entre essa fonte e o detector em questão. É o clássico exemplo de pegarmos uma ambulância com a sirene ligada e movimentando-se. Perceba que nessa figura, essa ambulância se aproxima de um detector ao passo que se afasta de outro. Nós veremos na aula de hoje que esse carinha da direita percebe sons mais agudos nessa situação, enquanto o nosso coleguinha da esquerda percebe sons mais graves, por mais que nós tenhamos uma certa frequência original emitida por essa sirene. Então estudaremos o que é que causa este efeito. Além disso, veremos uma equação geral justamente para que possamos caracterizar esse fenômeno e teremos também algumas conclusões diretas a partir dessa equação. Conclusões conceituais muito bacanas, como o estudo da barreira do som e também o funcionamento de radares. E, por fim, veremos o efeito Doppler para a luz. Muito bacana, vamos em frente. A primeira vez que o efeito Doppler foi mencionado foi no ano de 1842, por um físico austríaco chamado de Doppler. Veja que o efeito recebeu o nome desse físico para caracterizá-lo, né? É uma homenagem. E esse físico publicou um artigo onde ele afirmava que a frequência sonora percebida por um detector qualquer depende do movimento relativo entre a fonte que emitiu essa frequência e o próprio detector. Mas como é que isso funciona na prática? Vamos voltar para um desenho muito parecido com o desenho da capa, para que a gente possa destrinchá-lo e entender esse fenômeno um pouco mais. Inicialmente, eu quero que você imagine que essa ambulância esteja parada. Veja que essa ambulância emite uma certa frequência sonora e essa frequência sonora é percebida por esse detector da direita e por esse detector da esquerda. Nesse caso, tanto o carinha da direita quanto o carinha da esquerda vão perceber a mesma altura sonora. Lembre-se que a altura sonora, para a física, tem a ver com a frequência. Dizer que eles percebem a mesma altura é dizer que eles percebem a mesma frequência. Então, F' de A vai ser igual a F. Em outras palavras, F' será a onda detectada. A frequência percebida pelo detector vai ser igual à frequência original da fonte. Mesma coisa para esse colega daqui. A frequência percebida por ele, a frequência F' de B, vai ser a mesma coisa que F, que é a frequência original emitida pela sirene. Fica ainda mais fácil de enxergar quando nós representamos as frentes de onda que são emitidas através da fonte. Veja que, tanto pela esquerda quanto pela direita, nós temos um certo comprimento de onda, que é sempre fixo. Concorda comigo? O som viaja através desse meio, que nós estamos considerando como homogêneo e também isotrópico, ou seja, o som se espalha por esse meio com as mesmas características. Então, supondo que aqui seja uma crista, por exemplo, ou, no caso aqui do som, uma região de alta compressão, aqui nós temos outra região semelhante. E a distância entre essas duas regiões consecutivas
é justamente o que nós chamamos de comprimento de onda. O mesmo vale para esse lado. Então, como o mesmo comprimento de onda chega aos nossos colegas, a frequência também será a mesma. Lembre-se da equação fundamental da ondulatória. A velocidade vai ser a mesma coisa que a frequência vezes o comprimento de onda. Beleza? Nesse caso, essa velocidade trata-se da velocidade do som, e aqui nós temos a frequência e o comprimento para esse tipo de onda emitido pela sirene. Beleza? Veja que nesse caso nós não temos muita novidade não. Afinal de contas, a frequência não sofreu variação a partir de cada detector. Ou seja, os dois perceberam a mesma frequência, que foi a frequência da onda sonora emitida pela sirene. Isso nos leva a uma conclusão que é um pouco óbvia, mas que não deixa de ser importante. Se o detector e a fonte estiverem em repouso entre si, não há efeito Doppler, ou seja, o detector não experimenta variação de frequência. A ambulância está parada, emite uma certa frequência e essa mesma frequência é percebida para cada detector que está representado neste esquema. Em outras palavras, se não existe movimento relativo, não há efeito Doppler. A pergunta que precisamos nos fazer é a seguinte: e se a fonte mover-se para a direita, dessa vez com uma velocidade suposta constante? Dessa vez, teremos movimento relativo. E pelas previsões do nosso colega austríaco, o Doppler, nós teremos uma frequência detectada diferente para cada um desses nossos coleguinhas. Adianto para vocês, desde agora, que esse carinha da direita perceberá uma frequência F' maior do que a frequência original emitida pela ambulância, enquanto o nosso colega da esquerda perceberá uma frequência F' que é menor do que a frequência original emitida pela sirene, como nós havíamos mencionado. Gente, não é complicado entender por que é que isso acontece. Mais uma vez, recorreremos ao desenho das frentes de onda. Cá estão elas. De cara, o que nós percebemos é que essa região da esquerda possui frentes de onda que designam um grande comprimento de onda, enquanto as frentes de onda da direita estão representando comprimentos de onda menores. Vamos entender por que é que isso está acontecendo. Não é nada complicado, vamos juntos. Pessoal, eu quero que você imagine, inicialmente, que essa ambulância esteja parada mais uma vez e que nesse momento nós tenhamos a emissão desta frente de onda que eu estou representando. Beleza? Nós sabemos que essa frente de onda vai viajar para a esquerda, a fim de chegar neste detector. O problema, pessoinhas, é que, no próximo instante, a nossa frente de onda estaria aqui, mais ou menos. E se a ambulância estivesse parada, a gente teria uma nova emissão a partir dessa posição também. Só que a nossa ambulância está se mexendo para a direita, e nesse momento a nova frente de onda não vai ser mais espalhada através dessa posição, mas sim de uma nova posição para a direita. Estaria mais ou menos aqui. Veja que este comprimento de onda, ou seja, essa distanciazinha daqui, seria o comprimento de onda para a ambulância parada. Mas como a ambulância se deslocou para a direita, a nova frente ela parte desse ponto.
logicamente que vai vir para cá também, né? E a nova distância entre a frente antiga e a nova frente representa para nós um novo comprimento de onda. E esse comprimento de onda é visivelmente maior do que o comprimento que teria ocorrido com a ambulância parada. Então quer dizer que nessa região da esquerda nós temos comprimentos de onda maiores. E o legal é que quando nós aumentamos o comprimento de onda, nós temos uma consequente diminuição na frequência. São grandezas inversamente proporcionais se considerarmos uma velocidade de propagação constante, como havíamos visto em aulas passadas. E é por isso que a frequência percebida por esse colega é uma frequência menor do que a frequência original emitida pela ambulância. Nenhum problema. Vamos juntos. Pessoal, por que é então que aqui nessa região da direita nós temos comprimentos de onda menores? É isso que nós vamos estudar agora. Mais uma vez, vamos imaginar que a ambulância esteja parada. Então, num primeiro momento, ela emite essa frente de onda e essa frente de onda vai se deslocar e nós teremos aqui uma nova frente em uma nova posição. O problema é que essa ambulância se mexe para onde? Para a direita. Então, a nova frente emitida já não vai ser mais essa. Ela vai ser emitida mais ou menos nesta posição daqui. Veja que essa distanciazinha vai ser o comprimento de onda antigo, se a ambulância estivesse parada. Mas como ela vai para a direita, a nova frente vai ser emitida aqui. E isso nos dá um comprimento de onda menor. Então, realmente, nessa região da direita, nós temos comprimentos de onda menores. E seguindo a mesma lógica, quando pegamos comprimentos de onda menores, por consequência, temos frequências maiores, beleza? Ou seja, temos mais repetições de frentes de onda num certo intervalo de tempo, né? A gente vê isso mesmo, né? Temos aqui mais repetições, enquanto aqui temos menos repetições. O legal é que nós aprendemos na nossa aula sobre fundamentos acústicos que frequências altas representam sons agudos, enquanto frequências baixas representam sons graves. Quer dizer, então, que o efeito Doppler diz para a gente, a partir dessa análise que nós fizemos, que quando a fonte se aproxima de um detector, o nosso detector perceberá sons mais agudos. Realmente, quando uma ambulância se aproxima da gente, nós escutamos um som bastante agudo mesmo. Porém, quando temos o afastamento dessa ambulância, dessa fonte, em relação a esse detector, nós temos aqui frequências cada vez menores para ele. E isso vai resultar em sons graves. Então, quando a ambulância se aproxima da gente, escutamos sons agudos. Quando ela se afasta da gente, escutamos sons cada vez mais graves. Pode perceber isso na prática. A próxima vez que uma ambulância passar por você, perceba esse fenômeno, beleza? Isso acontece também em outras situações. Por exemplo, com carros de Fórmula 1. Já percebeu que quando um carro se aproxima de uma câmera, por exemplo, né, através de uma transmissão de TV, a gente escuta uma frequência bem alta, justamente porque, para a aproximação, nós temos a produção de ondas mais agudas. Quando o carro de Fórmula 1 passa pela câmera, a gente percebe na transmissão sons mais graves, também por essa questão do afastamento aqui para o efeito Doppler.
Lembre-se também que eu falei para vocês que era importante mantermos a velocidade constante nesse tipo de análise. E isso não é por acaso. Não é que o efeito Doppler vá deixar de existir, é que ele fica mais acentuado, na verdade. Porque se nós tivéssemos um movimento acelerado para a direita, esse carinha daqui perceberia ondas cada vez mais agudas. Isso porque esse comprimento de onda iria diminuir cada vez mais até chegar aos ouvidos desse detector. Por outro lado, nessa região da esquerda, as frentes de onda ficariam cada vez mais afastadas, produzindo sons gradativamente ainda mais graves, beleza? Então, o efeito Doppler é experimentado tanto para velocidades constantes, quando falamos da fonte, como também para velocidades variáveis. A partir de agora, trataremos a velocidade como constante para facilitar nossos cálculos, beleza? Temos aqui, então, mais duas conclusões importantíssimas. Se a fonte se aproximar do detector, este detector perceberá frequências cada vez maiores, sons mais agudos. Por outro lado, na terceira conclusão, se a fonte se afastar do detector, ele perceberá frequências menores, ou seja, sons mais graves. E nunca se esqueça disso. Pessoinhas, outra pergunta que pode pairar pela nossa cabeça é o seguinte: e se o nosso veículo transmissor de ondas, ou seja, a ambulância, estivesse parada e o observador é quem estivesse se mexendo? Nós também teríamos efeito Doppler nessa situação, beleza? Pensa comigo. A ambulância está parada, sem problemas. Ela emite as nossas frentes de onda de uma maneira bastante homogênea, também como vimos anteriormente. Ou seja, o comprimento de onda é fixo, tranquilo? Porém, esse nosso coleguinha da direita está se mexendo para a esquerda, e essa movimentação fará com que ele intercepte mais frentes de onda por uma certa unidade de tempo. Ele está direcionado para essas frentes de onda. Isso vai fazer com que ele perceba uma frequência maior. Isso porque ele receberá mais ciclos, mais frentes de onda por unidade de tempo, como nós mencionamos. Então aqui ele também perceberá um som mais agudo. Isso é importante. Não é somente a ambulância se mexendo que causa efeito Doppler. Se nós estivermos nos movendo em relação à ambulância, também teremos esse fenômeno acústico. Já esse carinha da esquerda também está indo para a esquerda. Ele está fugindo das frentes de onda. Isso fará, a depender da velocidade dele, com que ele receba menos frentes de onda em relação a esse coleguinha daqui, não é mesmo? Portanto, ele receberá essas ondas com menos frequência. A frequência cai em relação à onda original e isso vai fazer com que tenhamos sons mais graves percebidos por esse carinha da esquerda. É isso que nós colocamos aqui. Então, o efeito Doppler também funciona para a movimentação do detector em relação à fonte. Se o detector se afasta, nós percebemos sons graves. Se nós temos aqui uma aproximação do detector em relação à fonte, nós temos um som mais agudo. É isso que dizem essas duas últimas conclusões que eu pus para vocês. Essas condições serão essenciais para o nosso estudo matemático daqui a pouquinho. Então, se o detector se aproxima da fonte,
o detector vai perceber mesmo frequências maiores, sons cada vez mais agudos. Porém, se esse detector se afastar da fonte, ele vai perceber frequências menores, portanto, sons mais graves. Muito bem. Pessoinhas, é interessante que a gente visite uma simulação para o efeito Doppler, até para que a gente não dependa tanto das minhas obras de arte, né? Vamos aqui pegar desenhos mais bonitos, desenhos computacionais. Vamos em frente. Pessoinhas, nessa simulação nós podemos alterar a velocidade da fonte, que é representada por este ponto azul da esquerda, e também podemos alterar também a velocidade do nosso detector, que é representado por esse ponto vermelho aqui da direita. Inicialmente, eu colocarei uma velocidade de 0 para a nossa fonte, imaginando, portanto, que ela esteja na situação de repouso. Isso para que a gente possa analisar o funcionamento dessa simulação. Eu vou iniciá-la e aí você percebe que nós temos a emissão de várias frentes de onda. Eu posso, inclusive, pausar essa simulação momentaneamente. Aqui embaixo nós temos algumas grandezas representadas que vão auxiliar nossa análise, sem dúvida. Temos aqui a frequência original da fonte, que é tida como 343 Hz. Temos também aqui o comprimento de onda original de 1 metro, também emitido pela fonte. Temos aqui a frequência percebida e também o comprimento de onda percebido. Além disso, temos a velocidade do som suposta para essa situação como 343 metros por segundo. Pessoinhas, perceba que para essa situação, retornando aqui à simulação, nós temos uma mesma frequência percebida pelo detector, ou seja, a frequência percebida é a frequência da fonte. Isso porque a fonte está parada e o detector também está parado. E pela primeira conclusão que tivemos na aula, não há efeito Doppler para essa situação. Não temos variação de frequência percebida. A situação muda se nós pegarmos uma velocidade da fonte para a direita. Vamos colocar aqui uma velocidade de 75 metros por segundo. E vamos iniciar. Veja que agora, pessoal, como nós havíamos previsto, à direita da fonte, nós temos comprimentos de onda menores, enquanto que, para a esquerda, nós temos comprimentos de onda maiores. Para a aproximação da fonte em relação ao detector, nós temos uma frequência percebida de 438,99 Hz para essa situação, para esse contexto. É justamente aquilo que havíamos visto durante a aula. Se a fonte estivesse aproximando do detector, este detector perceberá frequências cada vez maiores. Se colocamos aqui uma velocidade maior, 220 metros por segundo, note que o comprimento de onda fica cada vez menor, né? E aí você vê que a frequência percebida vai para 956,5 Hz. Bem bacana. Nós podemos também selecionar uma velocidade negativa nesse sistema de referências, ou seja, a fonte vai se afastar. E note que para essa situação, essa regiãozinha da direita fica com comprimentos de onda maiores, né? Tanto é que o comprimento de onda percebido pelo observador é de 1,21 metros, enquanto o comprimento de onda original era de 1 metro apenas. Nesse caso, comprimento de onda maior, nós teremos uma frequência percebida menor. Veja que aqui
é de 283,49 Hz. Bacaninha, né? Conforme nós aumentamos essa velocidade para a esquerda, nós pegamos frequências cada vez menores percebidas pelo detector. Muito bacana, muito legal. Mas lembre-se que não é somente a fonte que se mexe. A gente pode fazer também com que esse detector se mexa em relação à fonte. Vamos colocar aqui mais uma vez a fonte numa situação de repouso e vamos fazer com que esse observador se aproxime da fonte. Ora, você percebe aqui que as ondas se propagam homogeneamente, porém esse observador está interceptando essas frentes de onda com mais rapidez, com mais frequência, né? Note justamente que a frequência percebida dessa vez é de 430 Hz. Se o nosso detector se afastar da fonte, ele vai interceptar menos frentes de onda, e isso vai fazer com que a frequência percebida caia consideravelmente. Nesse caso, para 224 Hz. Muito bem. Lógico que também podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer, pessoal, com que tanto a fonte quanto o detector se movam. E aí veja só, quando a fonte vem para a direita com uma velocidade de 58 metros por segundo, a frequência percebida é de 412,8 Hz. Se o observador vier para a esquerda, essa frequência vai aumentar muito mais. Então, se ambos estiverem se mexendo, o efeito Doppler vai ser potencializado. Se esse carinha for para a direita, por exemplo, você vai ver que ele ameniza um pouco essa diferença de frequências, né? Se ele estivesse parado, ele ia perceber, por exemplo, ó, imagina, velocidade aqui de 0, ele ia perceber 412,8 Hz. Mas quando ele se afasta, ele vai ter uma diminuição dessa frequência. Então ele ameniza um pouco aquela característica aguda da onda para essa situação, por mais que ainda seja mais aguda em relação à frequência original. Beleza? Isso funciona para vários casos. Você pode imaginar, por exemplo, a fonte vindo para a esquerda e o observador também indo ali para a direita. E aí eles vão se afastar entre si, né? A frequência percebida cai bastante. Então, está tudo nos conformes como havíamos previsto. Muito bacana, vamos voltar para o quadro. Pessoal, a partir das situações anteriores que nós discutimos, nós faremos uma análise matemática que nos possibilitará a criação de uma equação que vai nos dar a frequência percebida por cada detector a partir do movimento relativo entre a fonte e esse detector em questão. Inicialmente, vamos pegar o caso em que a fonte está se aproximando de um detector que está parado. É essa situação representada por esse cantinho direito aqui da figura. Nós temos aqui a fonte, que é a ambulância, se aproximando do nosso detector, que está realmente parado em relação ao solo. Pessoal, vamos em frente. Antes de analisarmos essa situação propriamente dita, é interessante que a gente saiba que se a fonte estivesse parada, a frequência seria a seguinte, a partir da equação fundamental da ondulatória. A velocidade do som, que a partir de agora representaremos somente por Vs, vai ser a mesma coisa que o comprimento de onda original da fonte, né? Se estivesse parada, inclusive, os detectores perceberiam esse mesmo comprimento de onda, né? Multiplicado por sua frequência. Então, a frequência, se nós isolarmos, seria a mesma coisa que a velocidade do som dividida pelo comprimento de onda da fonte, o comprimento de onda original. Esse é o caso mais tranquilo, né? Essa seria a frequência percebida
por cada um desses carinhas se a ambulância estivesse parada. Mas é lógico, nós sabemos que ela está se movimentando. Então, a nova frequência dela vai ser a mesma coisa que a velocidade do som, que não muda, né? É tida como constante, dividida pelo novo comprimento de onda, fazendo uma analogia com esse caso já bastante conhecido, né? Pessoinhas, uma coisa que a gente pode interpretar é a maneira de nós calcularmos esse novo comprimento de onda. É que nem eu falei para vocês minutos atrás. Vamos fingir que essa ambulância estivesse parada. A primeira frente de onda emitida seria essa. Depois de um certo tempo, ela viria para essa nova posição. Vamos fingir que essa é a nova posição mesmo, tá? Mas como a ambulância está indo para a direita, a nova frente de onda não vai ser mais emitida a partir daqui. Ela vai ser emitida a partir dessa nova posição. Então, o nosso novo comprimento de onda seria este carinha daqui, a distância entre a frente nova e a frente antiga, né? Esse é o novo comprimento de onda. Enquanto que o comprimento de onda antigo, para a ambulância parada, era este carinha daqui, beleza? Então aqui seria um lambda linha, né? Que é justamente esse novo comprimento de onda que nós queremos para essa situação. Galerinha, perceba que aqui existe também uma distância que é muito importante para esse nosso estudo, que é justamente a distância que a ambulância percorreu durante essa emissão toda, que seria justamente a distância daqui até aqui. Ou seja, na primeira emissão, a ambulância estava nesta posição, mas depois ela veio para essa, em que nós tivemos a nova emissão, não é mesmo? Então aqui nós temos uma distância pequenininha, e essa distância eu chamarei de ΔX. Entenda que essa é a distância percorrida para a direita pela nossa ambulância, pela nossa fonte sonora, beleza? E aí fica fácil perceber que esse carinha aqui de cima é o todo. Então, o comprimento de onda antigo, que é o lambda, vai ser a mesma coisa que o ΔX, que é a distância percorrida para a direita pela fonte sonora, mais o lambda linha, que é o novo comprimento de onda, que vai ficar se repetindo aqui periodicamente, né? Então, a gente coloca aqui mais o lambda linha. Gente, em nossa equação aqui de baixo, nós tínhamos justamente o lambda linha. Então, o que eu vou fazer é pegar essa nova expressão e isolar o lambda linha, para que a gente possa, em seguida, substituí-lo na equação lá da esquerda. Então, a frequência percebida vai ser a mesma coisa que a velocidade do som dividida pelo lambda antigo, né? O primeiro comprimento de onda, se a nossa fonte estivesse parada, menos o nosso ΔX, que vai ser a mesma coisa que a nossa distância percorrida para a direita pela ambulância, beleza? Gente, uma coisa que é legal da gente analisar é que a equação fundamental da ondulatória diz para a gente que a velocidade do som é a mesma coisa que o comprimento da onda vezes a sua frequência, também pelo que nós colocamos aqui em cima. Mas essa frequência, vimos em aulas passadas, que é a mesma coisa que o inverso do período, ou seja, 1 sobre t, em que esse t é o período, ou seja, o intervalo de tempo necessário para se completar uma oscilação, ou seja, para termos completado um comprimento de onda, que é justamente esse carinha daqui, em relação ao comprimento de onda inicial, né? Então, o que a gente faz é pegar este carinha e jogar para cá.
Então, o comprimento de onda antigo era a mesma coisa que a velocidade do som multiplicada pelo período. É isso que a gente vai colocar aqui. Veja só que bacana. Então, a nossa frequência percebida, nessa situação, vai ser a mesma coisa que a velocidade do som, e a gente divide essa velocidade pelo novo comprimento de onda, que, como nós mencionamos, vai ser a mesma coisa que a velocidade do som vezes o período, menos esse ΔX. Mas quem é esse ΔX? Ora, é a mesma coisa que a distância percorrida pela ambulância para a direita. Só que essa velocidade é constante. A gente pode pensar então em termos de velocidade escalar. Aqui a velocidade vai ser ΔS por ΔT. Pessoinhas, essa velocidade é a velocidade da fonte. Esse ΔS estamos chamando de ΔX. E esse ΔT, o intervalo de tempo, acontece ao mesmo tempo em que esse carinha foi formado. Ou seja, é o próprio período. Então, esse ΔT é a mesma coisa que o período. Bacana! Isso vai fazer com que esse ΔX, fazendo o mesmo pelos extremos, seja a mesma coisa que a velocidade da fonte multiplicada pelo período. E a gente vai substituir isso daqui em nossa expressão que estamos desenvolvendo, beleza? Esse ΔX vai ser, portanto, a velocidade da fonte vezes o período também. Legal! A gente pode colocar esse período em evidência, né? Ele se repete nesses dois termos. Ficaríamos, então, com a velocidade do som dividida pelo período em evidência, e aqui ficaríamos com a velocidade do som menos a velocidade da fonte para a direita. Legal! Se aproximando ali do detector, né? Pessoinhas, este período é a mesma coisa que 1 sobre f. É fácil enxergar isso, né? É só você lembrar que a frequência é a mesma coisa que 1 sobre o período e, portanto, o período vai ser a mesma coisa que 1 sobre a frequência. Então, esse carinha seria 1 sobre f. E quando nós fazemos meios pelos extremos, esse f vai subir para o numerador, resultando, portanto, para esse primeiro caso, nesta bonita equação. A frequência percebida pelo detector, que é o nosso f', vai ser a mesma coisa que f, que é a frequência original emitida pela fonte, multiplicada por esse fator, em que nós temos a velocidade do som dividida pela própria velocidade do som menos a velocidade da fonte. Esse é o caso em que nós temos a aproximação da fonte em relação ao detector. Beleza? Gente, a gente também pode analisar o caso em que a fonte está se afastando de um detector também parado. Dessa vez, pegaríamos essa situação aqui da esquerda, beleza? A nossa análise é super parecida. Tanto é que a gente pode repetir algumas coisinhas. Por exemplo, nós sabemos que a nova frequência vai ser a mesma coisa que a velocidade do som dividida pelo novo comprimento de onda. Mas quem é esse novo comprimento de onda? Pessoinhas, se a nossa ambulância estivesse parada, a primeira frente de onda seria essa daqui. E a segunda frente de onda, vamos dizer que fosse essa daqui, tá bom? Aqui teríamos, portanto, o comprimento de onda original. Afinal de contas, nós estamos percebendo, né, que essa ambulância está parada. Então, realmente é o comprimento de onda original. Porém, no próximo momento, essa ambulância vai para a direita. E a nova frente de onda vai ser emitida não mais aqui, mas mais ou menos aqui. Beleza? Ignora essa daqui, tá? Essa daqui é a do desenho original.
A gente pode até cortar aqui para que você finja que ela não mais está aqui. O novo comprimento de onda, portanto, será um comprimento de onda maior, que é este carinha daqui, pessoal. É o nosso lambda'. Vai ser a distância entre a primeira frente que foi emitida e a nova frente, beleza? Veja que aqui nós temos também um ΔX para a direita, que corresponde à distância que foi percorrida pela ambulância para a direita. Pessoinhas, dessa vez o nosso lambda' é o total. Então ele vai ser a mesma coisa que o lambda original mais o ΔX. E isso é bacana da gente analisar, porque a única mudança que nós tivemos em relação ao primeiro caso foi o sinal aqui embaixo. Porque se nós substituirmos aqui esse lambda', aqui embaixo vai ficar lambda mais ΔX. Veja que realmente a única mudança é em termos de sinal, não é mesmo? Você vai seguir a mesma lógica. Você vai substituir o lambda antigo por Vs vezes t, que é a velocidade do som vezes o período, e o ΔX pela velocidade da fonte vezes o período também. Então, nossa expressão ficaria velocidade do som dividida pela velocidade do som vezes o período, mais a velocidade da fonte vezes o período também. Então, realmente, a única mudança foi o sinal. Então, você pode até pegar o resultado já pronto. O resultado que nós pegamos deu isso daqui, né? Se a única mudança foi o sinal, quer dizer que esse carinha agora vai ficar positivo para esse segundo caso. E é realmente isso que acontece depois de realizar aquele trabalho mais manual, né? Então, quando a fonte está se afastando de um detector parado, a frequência percebida por ele, que vai ser o F', vai ser a mesma coisa que a frequência original multiplicada por esse fator, em que a gente tem a velocidade do som dividida pela soma entre a velocidade do som e a velocidade da fonte. Nesse caso, a velocidade de nossa ambulância. Beleza, esses dois resultados são importantíssimos e nós vamos utilizá-los daqui a pouquinho. Vamos deixá-los guardados. Agora vamos para o terceiro caso. É importante que você perceba que nesses dois últimos casos, nós vamos trabalhar com a ambulância parada, ou seja, a fonte está numa situação de repouso, e dessa vez são os detectores que vão se mover em relação ao solo, beleza? Nesse terceiro caso, vamos pegar essa situação da direita, em que o detector está se aproximando de uma fonte que está parada, beleza? Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, aquela relação que nós havíamos previsto continua valendo, ou seja, a frequência da fonte original vai ser a mesma coisa que a velocidade do som dividida pelo comprimento de onda original também. Tranquilo? Como esse nosso coleguinha está indo para a esquerda, ele perceberá uma nova frequência. Concorda comigo? Afinal de contas, ele vai interceptar essas frentes de onda numa rapidez maior, numa maior frequência, beleza? Pessoinhas, por definição, a frequência vai ser a mesma coisa que o número de ciclos, nesse caso, o número de frentes de onda que ele experimenta, dividido pelo intervalo de tempo em que ele intercepta essas frentes de onda. Logicamente que essa é a nova frequência, e por isso vamos chamá-la de F', conforme fizemos nos itens anteriores. Beleza? Gente, como é que a gente faz para descobrir o número de frentes de onda que ele vai receber? É muito fácil. Pessoinhas,
Esse número de frentes de onda, ele é dado em um certo espaço, que seria esse espaçozinho daqui. Eu vou chamá-lo simplesmente de ΔS, tudo bem? Este ΔS, pessoinhas, vai ser o espaço relativo entre essa primeira frente e essa frente que chega ao nosso coleguinha. Então, ele é um ΔS relativo, tranquilo? É como se eu pegasse uma distância relativa, que nem a gente fazia lá na cinemática. Lá na cinemática é importante você lembrar que quando pegávamos dois corpos indo um em direção ao outro, a velocidade relativa era dada pela soma dessas velocidades. Ou seja, se esse carinha tinha 2 metros por segundo e esse carinha tinha 3 metros por segundo, como é que a gente pegava a velocidade relativa? É muito simples. Cara, a cada segundo que se passa, esse carinha anda 2 metros e esse anda 3 metros. 2 mais 3, 5 metros. A cada segundo que se passasse, eles estariam mais próximos um do outro em exatamente 5 metros. E aqui nós temos algo extremamente parecido, porque o som se propaga para cá com uma certa velocidade, que nós vamos chamar de VS, velocidade do som. E o nosso carinha, que é o detector, está vindo para cá, com uma velocidade que eu vou chamar de VD, velocidade do detector. Como essas velocidades estão na mesma direção e em sentidos opostos, pela revisão de cinemática que eu mostrei agora há pouco, a velocidade relativa vai ser dada pela soma entre essas velocidades. Então vai ser a velocidade do som mais a velocidade do detector. E esse n, que é o número de vezes em que nós temos os ciclos completados, né? Ou seja, o número de vezes em que esse carinha detecta novas frentes de onda, vai ser a mesma coisa que o ΔS relativo, ou seja, o espaço em que nós pegamos ali o tanto de vezes em que as frentes de onda coincidiram com a posição do detector, e isso a gente divide por um único comprimento de onda. Por exemplo, se esse espaço total ele receber 3 ciclos, então quer dizer que ele vai receber 3 comprimentos de onda, né? Então quer dizer que foram 3 ciclos, porque você corta esse carinha com esse carinha. Então é somente uma definição, ok? Uma definição para o nosso problema, logicamente. Pessoinhas, olha só, a velocidade relativa é a mesma coisa que o ΔS relativo dividido pelo intervalo de tempo. Quer dizer, então, que o nosso ΔSR vai ser a mesma coisa que a velocidade relativa multiplicada pelo intervalo de tempo, beleza? E a gente pode substituir isso naquela expressão que a gente criou ali na direita. Então, n, que vai ser o número de repetições, vai ser a mesma coisa que o ΔSR, que vai ser a velocidade relativa, vezes o intervalo de tempo. E aqui nós dividimos pelo comprimento de onda. Note que essa velocidade relativa é a mesma coisa que a velocidade do som mais a velocidade do detector. A gente pode substituir aqui. A nossa expressão ficaria então como a velocidade do som mais a velocidade do detector vezes o ΔT, não é mesmo? Dividido aqui pelo comprimento de onda. Pessoinhas, veja só. Aqui embaixo a gente teria o próprio ΔT, o próprio intervalo de tempo. A gente pode cortar esse carinha com esse carinha. E o legal é que esse comprimento de onda, ele vai ser a mesma coisa que a velocidade do som dividida pela frequência original, se nós fizermos meios pelos extremos aqui, não é mesmo? Então a gente pode substituir este carinha daqui por velocidade do som
dividida pela frequência original. Essa frequência original vai subir para o numerador. Então, ficaria f' igual à frequência original, que vem aqui para cima, vezes esse termo entre parênteses, né, que vai ser a velocidade do som mais a velocidade do detector, e aqui embaixo ficaria simplesmente a velocidade do som, que é justamente a expressão que aparece aqui para a gente. Mais uma vez, vamos guardar essa informação e vamos para a colheita do quarto caso. E aqui, nesse quarto caso, nós temos um detector que vai se afastar de uma fonte que está parada. Então, seria esse caso aqui da esquerda. Aqui, a gente vai fazer uma comparação bastante direta com esse terceiro caso, beleza? Você vai ver que há muitas similaridades. Por exemplo, a frequência nova que vai ser percebida por esse detector continua sendo o número de frentes de onda que ele recebe dividido pelo intervalo de tempo em que isso ocorre. E esse n continuará sendo a mesma coisa que a velocidade relativa vezes o ΔT dividido pelo comprimento de onda, e aqui a gente repete o ΔT da fórmula, né? Foi isso que a gente chegou aqui nessa demonstração. A gente está apenas adiantando, tranquilo? Veja só, essa velocidade relativa dessa vez tem um novo significado. Isso porque a velocidade do detector está para a esquerda, não é? Essa é a velocidade do detector, ao passo que o som também vem pela esquerda nesse momento. Tranquilo? Pessoinhas, veja só o que vai acontecer. Lá na cinemática, essa era uma situação bem conhecida. Imagine que aqui nós tenhamos uma velocidade de 4 metros por segundo e aqui nós temos outro corpo com uma velocidade de 1 metro por segundo. A cada segundo que se passa, esse cara de trás anda 4 metros para frente. E esse carinha daqui anda 1 metro para frente, nesse mesmo segundo. Então quer dizer que a cada segundo que se passa, esses carinhas estão mais próximos de 4 menos 1, 3 metros entre si. Beleza? Aqui quer dizer então que quando as velocidades estão no mesmo sentido, a gente subtrai para que possamos encontrar a velocidade relativa. A velocidade relativa aqui seria de 3 metros por segundo, né? E para essa situação, de uma forma geral, a velocidade relativa vai ser a mesma coisa que a velocidade do som menos a velocidade do detector. Veja que a velocidade do som vem primeiro porque ela é maior do que a velocidade do detector na maioria das situações. Beleza? Então aqui a gente podia até adiantar cortando ΔT com ΔT. Quer dizer então que a velocidade relativa ela é velocidade do som menos a velocidade do detector e a gente divide isso pelo lambda. Usamos aquela mesma lógica. Esse lambda vai ser a mesma coisa que a velocidade do som dividida pela frequência antiga, né? A frequência original da fonte. Então quer dizer que essa nossa frequência percebida vai ser a mesma coisa que a frequência antiga multiplicada pela velocidade do som menos a velocidade do detector, e isso a gente divide pela própria velocidade do som, né? Que é o que sobrou aqui embaixo. Então essa é a nossa expressão final para esse quarto caso, beleza? Galerinha, nesse quadro eu reuni os 4 casos que nós estudamos juntos. Pessoinhas, é muito tranquilo a gente ver que nós podemos juntar essas 4 equações em somente uma. E daí nós vamos voltando para os nossos casos a depender de nossa necessidade. Por exemplo, no primeiro caso e no segundo caso, nós temos equações muito semelhantes.
A única coisa que muda é o sinal. Então, se nós formos criar uma nova equação, a gente podia fazer assim, ó. A gente pode colocar o f' igual a f, que é uma coisa que se repete em todas as equações, e a gente pode multiplicar aqui embaixo pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Quando a fonte estiver se aproximando, a gente coloca o sinal negativo. E quando estiver se afastando, a gente coloca o sinal positivo, beleza? Então aqui a gente pode colocar a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Isso já facilita bastante a nossa vida, né? E aqui em cima você tinha a velocidade do som somente. Mas se o detector se mexesse, aí você poderia aparecer com mais a velocidade do detector ou com menos a velocidade do detector. Então aqui em cima poderia ficar a velocidade do som mais ou menos a velocidade do detector. Juntando tudo isso, nós chegamos na equação geral do efeito Doppler, que é esta bonita equação daqui. Através dela, nós podemos voltar para os nossos casos particulares. Por exemplo, quando nós pegamos o detector parado, então a velocidade dele é igual a zero. Então você ficaria com essa expressão, que poderia se referir a essa daqui, que é o primeiro caso, ou essa, que seria o segundo caso, né? Mudando apenas o sinal e tendo a velocidade do som no numerador, que é justamente o que resta se você fizer isso aqui igual a zero, né? Resta somente a velocidade do som. Mesma coisa se você fizer a velocidade do som igual a zero. Então aqui em cima você teria o terceiro e o quarto caso representados, né? Aqui no terceiro você teria o sinal positivo e aqui no quarto você teria o sinal negativo. Embaixo resta somente a velocidade do som, que é o que acontece quando você considera que a fonte está parada. Galerinha, eu vou dar uma dica bastante preciosa para vocês agora. Você pode decorar essa tabela de sinais. Cada sinalzinho desse está associado a um dos casos que nós vimos anteriormente. Mas eu prefiro que você lembre dessa expressão e, através dela, você analise cada situação. Veja só, o primeiro caso pegava a fonte se aproximando de um detector parado. Veja só, se o detector está parado, então a gente pode ignorar a sua velocidade, certo? Quando a fonte se aproxima de um detector, a gente sabe que a frequência percebida precisa aumentar. Para que esse carinha aumente, é necessário que o denominador diminua, pois ele vai ser inversamente proporcional a esse termo. Pessoinhas, para que esse carinha diminua, a gente escolhe o sinal de menos. Então a gente volta aqui para o primeiro caso, beleza? Simples assim. Se você fizer isso para os outros casos, vai dar certo também. Por exemplo, o segundo caso era qual? Era uma fonte se afastando de um detector parado. Se o detector está parado, ignoramos esse termo. Quando nós temos uma fonte se afastando, né, que nem uma ambulância, você percebe sons mais graves. São frequências menores. Então você quer aqui embaixo denominadores maiores, né, para ocasionar essa diminuição aqui da frequência percebida, da frequência aparente. Para que o denominador aumente, você escolhe o sinal positivo. E aí você volta para esse segundo caso. Isso funciona para todos. Por exemplo, o terceiro caso pegava um detector se aproximando de uma fonte parada. Se a fonte está parada, ignoramos esse termo. Quando o detector se aproxima, ele percebe frequências cada vez maiores. Lembre-se que o som vai ficando agudo, né? Então quer dizer que este termo daqui precisa aumentar também. São diretamente proporcionais.
Para que ele aumente, nós escolhemos o sinal de mais. E aí você retorna para o terceiro caso como havíamos calculado. No quarto e último caso, temos um detector se afastando de uma fonte parada. Ora, a fonte parada faz com que nós ignoremos esse termo. Se o detector está se afastando, ele perceberá frequências cada vez menores, sons graves, né? Então preciso reduzir também o numerador. E para isso escolho o sinal de menos. E aí você volta para o quarto caso também. Então é muito melhor você sair analisando cada caso diferentemente do que você simplesmente decorar esta tabelinha aqui de baixo. Ela pode ajudar, mas é muito melhor a gente fazer isso de maneira intuitiva do que de maneira decorativa. Beleza? Pessoinhas, agora nós vamos trabalhar uma curiosidade muito bacana, que é quando um detector alcança a velocidade do som e se afasta de uma fonte sonora. Nesse caso, não haverá aquilo que chamamos de percepção sonora. Vamos recorrer ao simulador para que possamos elucidar isso de uma melhor maneira, tá bom? Pessoal, eu quero que você perceba que eu já fiz a regulagem de alguns parâmetros em nosso simulador. Eu fiz, por exemplo, a velocidade da fonte e a velocidade do detector iguais a zero, ou seja, os dois estão numa situação inicial de repouso entre si. Veja que nessa situação nós não temos efeito Doppler. A frequência percebida é a mesma frequência emitida pela fonte. Lembre-se também que o simulador escolhe 343 metros por segundo como a velocidade do som. Se o nosso detector começar a se mexer para a direita, ele vai perceber frequências cada vez menores, como nós havíamos previsto. Mas o que é que vai acontecer quando esse detector tiver uma velocidade idêntica à velocidade do som? A resposta é muito simples. A frequência percebida é igual a zero. Gente, nessa situação, ele nunca vai perceber a existência do som. Isso porque essa frente de onda mais externa, ela viaja a 343 metros por segundo para a direita, mas o observador também viaja a 343 metros por segundo para a direita. São velocidades iguais. É como se você estivesse num carro a 80 km por hora e mais à frente você também tivesse um carro a 80 km por hora, indo no mesmo sentido que você. Você jamais iria alcançar o carro da frente. Da mesma forma, essas frentes de onda jamais alcançarão o nosso detector, e por isso ele perceberá uma frequência nula, ou seja, ele não vai identificar o som que foi emitido pela fonte atrás dele. O legal é que isso é previsto pelos nossos cálculos. Vamos retornar ao quadro. Em nossa equação geral para o efeito Doppler, nós tínhamos que a frequência percebida pelo detector vai ser a mesma coisa que a frequência original multiplicada pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do detector, e a gente pode considerar aqui embaixo como a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Na situação do simulador, a nossa fonte estava parada, então isso vai ser igual a zero, beleza? Só que a gente viu também que o nosso detector estava se afastando da fonte. E quando ele se afasta, a gente sabe que essa frequência vai diminuir. Então quer dizer que esse numerador também precisa reduzir. Nessa situação, a gente trabalha com o sinal de menos. Então vamos repetir a equação como ela vai ficar, né? A frequência percebida vai ser a frequência original
E aqui em cima teríamos a velocidade do som menos a velocidade do detector, e aqui embaixo restou somente a velocidade do som também. Pessoinhas, se a velocidade do detector for igual à velocidade do som, então aqui nós ficaríamos com velocidade do som menos velocidade do som, que é igual a zero. Toda a nossa equação no lado direito ficaria igual a zero, né? Zero vezes alguma coisa é zero. Então a frequência percebida seria realmente igual a zero. Ou seja, esse carinha viajando a velocidade do som para a direita jamais perceberia o som emitido pela fonte um pouco anterior a ele. Beleza? Outra curiosidade também diz referência a algo muito legal que é chamado de barreira do som. Essa barreira ela pode ser superada quando a fonte supera a velocidade do som. É isso que a gente vai discutir também com o auxílio do simulador, beleza? Pessoal, nessa parte eu gostaria que você ignorasse a presença do detector. Ele não será necessário para entendermos o que é a barreira do som. Isso porque a barreira do som ela pode ser superada pelo emissor da fonte. Beleza? Como é que isso funciona? Eu quero que você imagine também que essa fonte, representada pelo ponto azul, seja um avião voando pelo céu, voando por nossa atmosfera. Quando ele ganha uma certa velocidade, a gente percebe que ele emite um certo som. Afinal de contas, ele está colidindo contra as moléculas do meio, e isso produz uma onda mecânica, conforme havíamos previsto anteriormente. Pessoinhas, essa velocidade pode aumentar cada vez mais, e conforme essa velocidade aumenta, eu gostaria que você percebesse que nós temos uma maior aproximação dessas frentes de onda com a própria fonte. Veja só, uma velocidade pequena, nós temos uma certa distanciazinha entre a fonte, né, entre o avião e a próxima compressão, digamos assim, supondo que cada linha dessas seja uma compressão diferente. Quando nós aumentamos a velocidade, essa compressão fica mais próxima da nossa fonte. Isso porque o comprimento de onda vai reduzindo aos poucos, né? O legal é que quando a gente chega na velocidade do som, que na simulação é suposta como 343 metros por segundo, você vai perceber que a compressão ela fica junto da fonte. Isso é muito legal porque esse valor de velocidade é conhecido como barreira do som. Nesse momento, a nossa fonte alcançou essa barreira. Então quer dizer que o nosso avião ele viaja junto com uma compressão muito absurda das moléculas de ar que estão imediatamente próximas a ele. É muito comum que os circuitos elétricos aqui comecem a oscilar. A própria estabilidade do avião pode ficar comprometida por essa situação. É uma pressão de ar muito grande. Beleza? Volta para cá. Você nota realmente, né, que a fonte anda junto com as pressões imediatas de ar ao seu redor. Beleza? O que acontece quando esse carinha supera essa velocidade do som é que ele vai viajar com uma velocidade que nós chamamos de ultrassônica. É uma velocidade que supera a barreira do som. Olha só o que acontece. Ele vai deixar aquelas pressões que eu falei para vocês para trás. Ele supera o som que ele mesmo está emitindo. Para alguém que esteja dentro desse avião, ele vai perceber um voo extremamente silencioso. Alguém que esteja no solo, também,
por alguns segundos. Porque se esse carinha supera a velocidade do som, ele vai passar silencioso, só que a onda de choque que é gerada, ela é transmitida com um certo atraso, ok? E esse atraso vai ser percebido depois por alguém que esteja observando este fenômeno, né? Porque aí essas ondas de choque vão chegar até esses observadores. E essas ondas de choque podem ser extremamente perigosas. Elas podem romper vidraças de prédios, por exemplo, ok? Essas velocidades da fonte, que são velocidades ultrassônicas, também chamadas de supersônicas, têm muito a ver com um sistema de referência chamado de Mach. Quando a gente pega aqui a velocidade do som para essa fonte, a gente tem o que nós chamamos de Mach 1, ou seja, o Mach 1, tranquilo? Então seria uma velocidade do som. Mas esse avião poderia ser um jato supersônico ali que alcançasse o Mach 2, o Mach 3 e assim sucessivamente. Ou seja, 2, 3 vezes a velocidade do som, respectivamente. Tranquilinho? Muito bacana, né? Eu já ia fechar a simulação, mas só para você ver, pessoal, como é que seria com 2 vezes a velocidade do som. Então imagine aí um avião na velocidade Mach 2, beleza? Olha só que bacana. Dá para verificar bastante, né, como é que o avião atropelou as próprias ondas que foram geradas por ele. Então a barreira do som foi superada de uma maneira bem estilosa, né? E é isso aí. Voltemos para o quadro. Pessoinhas, uma das aplicações mais bacanas do efeito Doppler é o que chamamos de radar de trânsito. Veja só como é que isso funciona. O radar, ele foi desenhado de uma maneira um tanto quanto estranha por mim aqui, beleza? Finja que esse é um radar. O que o radar faz é enviar uma onda eletromagnética de frequência fixa para várias direções. Em determinado momento, pode ser que um veículo receba esta onda eletromagnética. Em seguida, ele vai refletir boa parte dessa onda, e uma parte dessa reflexão retornará ao próprio radar. O interessante, pessoinhas, é que nessa situação é como se o carro passasse a ser uma nova fonte, por mais que esteja refletindo. Mas como ele está se movimentando, essa reflexão se baseia como se fosse uma nova fonte mesmo. Pela nossa equação, a frequência percebida pelo radar, que vai funcionar agora como um detector parado, né? Ou seja, velocidade nula, vai ser a mesma coisa que a frequência original vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do detector, que nesse caso é o radar, né? Só que isso aqui vai valer 0, porque ele está parado ali, né? Pendurado. Então podemos ignorar esse termo. Isso aqui dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Só que nesse caso, a velocidade da fonte é a velocidade do carro, que está vindo aqui para a direita. Quer dizer, então, que a fonte está se aproximando do detector. Nesse caso, nós temos uma frequência maior percebida pelo radar. Se nós queremos uma frequência maior, então esse denominador deve cair um pouco, né? Escolhemos, então, o sinal negativo para trabalhar nessa situação. Veja que a velocidade do som é um valor conhecido. A velocidade do som aqui também, a frequência original também é conhecida, né? Porque foi calibrada para esse radar, é a frequência que ele manda originalmente, e essa frequência será detectada ao chegar até ele. E aí, com esses parâmetros, nós podemos encontrar a velocidade dessa nova fonte, que é justamente o carro. Em outras palavras, a depender da frequência que volte para o radar, a gente consegue saber
qual é a velocidade do carro. E assim saberemos se ele está ou não dentro do limite permitido para a velocidade naquela rodovia. Beleza? Galerinha, através dos radares, nós vimos que o efeito Doppler também funciona para ondas eletromagnéticas. E uma onda eletromagnética bastante notável é justamente a luz. E agora vamos estudar como é que o efeito Doppler funciona para a luz visível. E isso tem consequências maravilhosas para a astronomia, para a astrofísica, beleza? Finja que aqui no meio nós tenhamos uma estrela que esteja se movendo para a direita, ou seja, se aproximando deste observador, ao passo que se afasta deste carinha aqui da esquerda, beleza? Pessoinhas, quando nós estudamos o efeito Doppler para o som, nós vimos que quando a fonte se aproxima do detector, nós temos uma frequência percebida maior do que a frequência original. Então veja só, a frequência percebida por esse carinha será uma frequência maior. Só que dentro do espectro visível, as ondas que têm maiores frequências estão próximas do violeta. Lembra disso? A gente tinha até um esqueminha, né? Primeiro você tem o vermelho, depois vem aqui o alaranjado, depois vem o amarelo, depois vem o verde, depois vem o azul, depois vem o anil e por último vem o violeta. Nós estudamos nas aulas passadas que de cima para baixo nós aumentamos a frequência. Então, o violeta, dentre esses carinhas, tem a maior frequência de todas. Logicamente que teria o menor comprimento de onda, porque são grandezas inversamente proporcionais, não é mesmo? Então, quando temos algum astro se aproximando da gente, nós percebemos um desvio da luz emitida por esse astro para o violeta. Quando nós temos o afastamento, da mesma forma que nós estudamos o efeito Doppler para o som, a gente tem aqui frequências cada vez menores. Então, esse carinha observaria um espectro de luz puxando para o vermelho, que é justamente onde você tem as menores frequências do espectro visível. Moral da história: um astrônomo, quando identifica uma nova estrela, uma nova galáxia, ele estuda o tipo de radiação eletromagnética que é emitida por esse corpo. Tranquilo? Se nós percebermos que o desvio da luz captada por nós está para o violeta, quer dizer que esse astro está se aproximando de nós. Mas, quando nós percebemos que existe um desvio para o vermelho, nós verificamos que esse corpo está se afastando da gente. É através dessas observações, inclusive, que nós percebemos que o universo está se expandindo, justamente porque muitas galáxias distantes estão emitindo desvios para o vermelho, para o nosso planeta Terra. E isso nos dá a ideia de que essas galáxias estão se afastando. E isso não funciona somente para a luz visível, logicamente. Nós podemos detectar outras ondas, ondas de rádio, ultravioletas, infravermelhos, né? E a depender de cada desvio, a gente tem uma noção mais ou menos até mesmo da composição do astro que nós estamos analisando. Muito bacana mesmo. Pessoal, vamos fazer aqui algumas questões para que possamos exercitar tudo o que aprendemos ao longo da aula de hoje. A primeira delas diz o seguinte: um trem apita parado na estação. Uma pessoa inicialmente em repouso longe da estação
ao ouvir o apito, passa a correr em linha reta ao encontro do trem. É correto afirmar que, imediatamente após iniciar a corrida, comparado com sua situação anterior de repouso, a pessoa passa a perceber. Então, aqui nas alternativas, queremos saber se as frequências serão ligeiramente maiores ou menores e se as intensidades serão ligeiramente menores ou maiores também. Pessoal, não se estressa, é uma questão muito simples. Finja que este ponto representa o trem, que seria a nossa fonte, né? E aqui nós temos um detector que está se aproximando dessa fonte. Ele vem aqui nesse esquema para a esquerda. Como a gente sabe, a fonte está parada, né? De acordo com o enunciado. Essa fonte tem velocidade 0. Então, ela emite aqui as ondinhas, as frentes de onda, com um comprimento de onda constante. Porém, esse detector ele vai de encontro a essas frentes de onda. Então, ele vai interceptá-las com uma frequência maior. Então, quer dizer que ele vai ouvir um som mais agudo nesse caso. A frequência é ligeiramente maior. Pode ser a letra A de AIDS, mas pode ser também a letra B de beriberi. A única diferença entre essas alternativas é quanto à intensidade, beleza? Mas tenha muito cuidado. Nós aprendemos na última aula que a intensidade é a mesma coisa que a potência sonora dividida por 4πr², em que esse R seria o raio de propagação. Se esse cara está chegando mais próximo da fonte, então quer dizer que cada vez mais ele vai reduzir esse raio de propagação, né? Ou seja, ele está reduzindo a sua distância até a fonte. Se esse raio cai, essa intensidade aumenta. Então teríamos também uma intensidade ligeiramente maior. É fácil também se você pensar de forma conceitual, né? Se você tem uma caixa de som em determinado local e você se aproxima dessa caixa de som, você vai percebendo sons cada vez mais volumosos, mais fortes, ou seja, de intensidade realmente maior. Letra B de bronquite é a nossa resposta. Vamos agora para a próxima questão. Uma ambulância se desloca com velocidade constante em uma rua reta, com a sirene ligada. É uma situação que eu até desenhei para vocês ao longo dessa aula, né? Há dois observadores, um que percebe a ambulância se aproximar e outro que a percebe se afastar. Podemos afirmar que... Gente, o que é que a gente viu? Imagine que aqui seja a ambulância. Ela é a fonte. Vamos imaginar que essa ambulância venha aqui para a direita, onde nós temos um detector, que eu vou representar pelo ponto A, e aqui ela se afasta de outro detector, né? Que eu vou chamar pelo ponto B. Tranquilo? A gente viu que quando essa ambulância se aproxima de um detector, esse detector percebe frequências maiores, né? Ele vai recebendo mais ciclos dessa onda. Então quer dizer que aqui a frequência é maior. O som vai ser agudo, inclusive, né? Mas quando nós temos o afastamento, nós percebemos comprimentos de onda maiores, o que indicam frequências menores, e isso vai fazer, logicamente, com que o detector em B perceba sons cada vez mais graves. A letra A diz que os dois observadores vão perceber sons de frequências iguais. Falso. Isso só seria verdade se a ambulância estivesse parada. A letra B fala que o observador que vê a ambulância se afastando não ouve o som da sirene. Falso, totalmente falso, né? A gente viu que a única situação para que isso acontecesse era se esse detector se afastasse da ambulância
com a velocidade do som. Aí sim seria possível. A letra C diz o seguinte: o observador que vê a ambulância se aproximando percebe o som cuja frequência é maior do que a emitida pela sirene. Verdadeiro. Esse carinha está recebendo aqui ondas com maiores frequências, né? E é realmente uma aproximação. Bacana. Na letra D, nós temos que o observador que vê a ambulância se aproximando nada houve devido às interferências destrutivas. Não. Aqui nós temos a ignorância do efeito Doppler, né? A letra E diz o seguinte: os dois observadores vão perceber sons cujas frequências irão aumentar e desaparecer. Também não, né? Ou aumenta ou diminui, mas nada de desaparecer. Beleza? A não ser que a ambulância vá para muito longe, mas, enfim, durante esse intervalinho aqui em que tudo acontece, seria realmente a letra C de cirrose. Vamos lá, mais uma questão conceitual. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Primeiro deles, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Beleza. Segunda situação, uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Ok. Terceira situação, um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O professor percebe o efeito Doppler apenas em quais situações? Pessoal, na primeira situação, não temos efeito Doppler. Isso porque quando o carinha abre o porta-malas e o alarme dispara, a fonte está em repouso. Como o professor também está em repouso, sentado ali no banco de uma praça, não há movimento relativo entre o detector e a fonte sonora. Então, o efeito Doppler não é percebido na primeira situação. Você podia eliminar a letra A, podia eliminar a letra B também, né, que considera a primeira proposição, e a letra C, que faz o mesmo. A gente fica aqui entre a letra D e a letra E, em que a gente tem que saber onde é que há aumento e onde é que há diminuição de frequência percebida. Pessoinhas, na segunda situação, nós temos uma ambulância se aproximando. Quando a fonte se aproxima, nós temos uma frequência percebida maior. E na terceira situação, nós temos um carinha que vai buzinando para longe. Ele se afasta. Quando se afasta, nós temos frequências menores, pelo que estudamos na aula de hoje. Então, a nossa resposta vai ser a letra E de ebola, que é uma doença muito séria. Nós temos aumento de frequência em 2 e diminuição em 3. Realmente. Vamos fazer agora uma questão que envolve continhas. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina, cujo som, por ele ouvido, tem 640 Hz. Essa é a frequência percebida pelo motorista. Quer dizer, então, que será a frequência original emitida pela buzina. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é aproximadamente, e aí a gente tem aqui 2 pontos, né? Considerando que a velocidade do som no ar seja igual a 340 metros por segundo e também que não haja vento. Beleza. Gente, a situação é essa daqui, ó. A gente tem uma estrada retilínea, a gente tem aqui um carrinho. Vamos tentar desenhar aqui o carrinho, né, de uma maneira bem porca, né, mas enfim, estamos aí. E aí esse carro ele vem para cá. Veja que esse carro é uma fonte, né? Ele está emitindo som através da buzina.
Então ali nós temos a velocidade da fonte para a direita. E nós temos aqui, pessoinhas, um detector, né, que vai ouvir essa buzina, só que com uma frequência diferenciada. Lembre-se que esse carro emite uma frequência original chamada de F. E esse carinha vai perceber uma frequência F', que nesse caso é maior que a frequência original. Afinal de contas, nós temos aqui uma situação de aproximação. E a gente viu que, para a aproximação de uma fonte em relação a um detector, esse detector perceberá frequências maiores, ou seja, sons mais agudos, beleza? Que nem o galo que acabou de cantar aqui no vizinho, beleza? Então vamos em frente. Nós temos aqui a equação geral para o efeito Doppler. A frequência percebida vai ser a frequência original, vezes a velocidade do som naquele meio, mais ou menos a velocidade do detector, e isso a gente divide pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. O nosso detector está parado, de acordo com a questão. Então essa velocidade aqui de cima vai ser igual a zero, o que facilita bastante a nossa vida. Pessoinhas, temos uma aproximação da fonte em relação ao detector. Então, a frequência percebida pelo detector será uma frequência maior pelo que nós estudamos. Então, este denominador precisa diminuir. São inversamente proporcionais. Para isso, a gente escolhe o sinal de menos para essa fonte. Então, vamos lá. A frequência percebida vai ser a mesma coisa que a frequência original, que, de acordo com a questão, é de 640 Hz, multiplicado aqui pela velocidade do som, que é de 340 metros por segundo, né? E a gente divide aqui, mais uma vez, pela velocidade do som, 340 metros por segundo, menos a velocidade da fonte, que é a velocidade do carro, que é de 20 metros por segundo. Bacana! Ficaríamos então que a frequência percebida vai ser 640 vezes 340 dividido aqui por 340 menos 20, que dá 320. Legal! Pessoinhas, para facilitar um pouco, a gente pode eliminar esse zero com esse zero, e aí a nossa frequência percebida vai ser a mesma coisa que 64 por 32 é a mesma coisa que 2. E 2 vezes 340 é a mesma coisa que 680 Hz. Está aqui a nossa resposta. E a gente pode marcar a letra E de elefantíase. Muito legal, vamos para a próxima questão. Dois trens vão um de encontro ao outro com velocidade de 72 km por hora e 54 km por hora, respectivamente. Pessoinhas, eu vou desenhar o primeiro trem como se fosse essa bolinha laranja, ok? E o segundo trem eu vou desenhar como se fosse essa bolinha azul. Pessoinhas, eles vão se encontrar. Então quer dizer que a velocidade desse trem está para a direita. Inicialmente vamos considerar que esse seja o trem com 72 km por hora. Uma coisa que a gente pode ficar atento é que isso não está no Sistema Internacional de Unidades. A gente precisa converter de quilômetros por hora para metros por segundo. E para fazer essa conversão, é só a gente dividir esse carinha por 3,6. Por sorte, essa é uma divisão fácil, né? Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra 20 metros por segundo. Então, em nosso sistema de referências, esse carinha se mexe com 20 metros por segundo para a direita. Beleza. Já o outro carinha vem para cá com uma velocidade própria de 54 km por hora. A gente vai converter também para metros por segundo. E aí a gente divide por 3,6. Quando fazemos essa conta, encontramos o bonito resultado de 15 metros por segundo. Quando a gente faz muitas questões de cinemática, esses resultados até ficam bem memorizados, né?
Então temos aqui 15 metros por segundo. Bacaninha! E o galo aqui do lado está animado, não sei se dá para ouvir aí. O primeiro trem emite um som de 600 Hz. Ok, o primeiro trem é o que vai mais rápido, né? Então esse carinha emite uma frequência de 600 Hz. Diz a questão que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. A questão quer saber a frequência que é percebida pelo segundo trem. Quer dizer, então, que esse segundo trem se comporta como um detector. Então, temos aqui que a velocidade do detector é de 15 metros por segundo. Quando a gente olha para esse carinha daqui, que emite a onda sonora, nós dizemos que ele é a nossa fonte. Então, a velocidade da fonte é de 20 metros por segundo. Em seguida, podemos nos basear na equação geral para o efeito Doppler. A frequência percebida pelo segundo trem vai ser a frequência original emitida pelo primeiro, vezes aqui a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do detector, tudo isso dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos lá. F' é o que queremos saber. É a frequência percebida pelo segundo trem. A frequência original é de 600 Hz. Beleza! A velocidade do som, a questão pede para a gente considerar como 340 metros por segundo. E esse é um valor que aparece tanto no numerador quanto no denominador. Precisamos agora interpretar os sinais. Gente, pelo que nós discutimos, o detector está se aproximando da fonte. Isso vai fazer com que ele intercepte mais frentes de onda. Então essa frequência vai aumentar. Essa frequência aumentando faz com que esse numerador necessariamente aumente também. Então a gente vai escolher o sinal de mais para o numerador. Beleza? Então aqui vamos colocar um mais, a velocidade do detector, que é de 15 metros por segundo. Bacana! E aqui embaixo a gente vai fazer um raciocínio parecido, porque nós queremos saber qual é o sinal que vamos adotar para a velocidade da fonte. Pessoinhas, durante a aula a gente viu que para a aproximação da fonte em relação ao detector, nós pegaremos ali frentes de onda com um comprimento de onda pequeno, né? O que resulta numa frequência grande. É o caso da ambulância se aproximando da gente. Nós vamos escutar frequências maiores, né? Então quer dizer que a frequência precisa aumentar mesmo, né? E aí, para a frequência aumentar, é necessário que o denominador diminua. Vamos escolher, então, o sinal de menos. E a velocidade da fonte, pelo que a gente viu, era de 20 metros por segundo. Então, ficaríamos aqui 340 menos 20. Bacana! A gente pode repetir esses 600. 340 mais 15 é a mesma coisa que 355. Isso aqui vai ser dividido por 340 menos 20, que dá 320, beleza? Pessoinhas, adiantando esse cálculo aqui na calculadora mesmo, a gente teria o bonito resultado de 600 vezes 355 dividido por 320. Vai dar aqui aproximadamente 665,625 Hz. Veja que dentre as nossas alternativas, a que chega mais perto é a letra A de AIDS e podemos, portanto, assinalá-la, beleza? Vamos agora para a última questão do dia. Uma pessoa ouve o som produzido pela sirene de uma ambulância com uma frequência aparente de 1.100 Hz e 900 Hz, respectivamente, quando a ambulância se aproxima e se afasta da pessoa. Quando se aproxima, nós temos uma maior frequência, né? Sons mais agudos. E quando se afasta, nós temos uma menor frequência, sons mais graves.
sendo a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, a velocidade da ambulância vale. Beleza, queremos encontrar a velocidade da ambulância, sendo que para isso nós temos duas situações. Uma situação de aproximação e uma situação de afastamento. Pessoinhas, vamos dividir aqui, ó. Temos duas situações. Aqui em cima eu vou trabalhar primeiro com a aproximação, beleza? Na aproximação, que vai ser a primeira situação, a gente teria f' igual a f, né? Ou seja, a frequência percebida vai ser igual à frequência original vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do detector, e isso aqui a gente vai dividir pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, não é mesmo? Pessoas, o detector é uma pessoa que está parada, então a velocidade é igual a zero. Para a frequência maior, a gente precisa reduzir o denominador, inversamente proporcionais. Então eu vou escolher o sinal de menos. Olha só como é que a nossa equação ficaria. A frequência percebida é a mesma coisa que 1100. A frequência original não sei quem é. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Aqui embaixo vai ficar a própria velocidade do som, né, que vai ser 340 metros por segundo, menos a velocidade da fonte, que é o que nós queremos saber, né? É a velocidade da ambulância. Ela é a fonte. E para a segunda situação, do afastamento, nós teríamos mais uma vez que a frequência percebida vai ser a frequência original vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do detector, tudo isso aqui dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Mais uma vez, o detector está parado, velocidade zero. Veja só, como agora nós pegamos o afastamento, a frequência cai. Então quer dizer que o denominador precisa crescer. E para isso nós vamos selecionar o sinal positivo. Veja só como é que a nossa expressão ficaria. A frequência percebida, 900 Hz, vai ser a mesma coisa que a frequência original, que não sei qual é, vezes a velocidade aqui do som, que é 340 metros por segundo. A gente coloca aqui mais uma vez e dessa vez somamos com a velocidade da fonte. Pessoal, note que aqui nós temos duas equações diferentes, a primeira e a segunda. Existem muitas maneiras de resolvermos isso. Uma que eu vou escolher é dividir a primeira equação pela segunda, para que a gente possa se livrar de alguns termos que não queremos e possamos selecionar aqueles que queremos de fato, beleza? Então aqui a gente pegaria a primeira equação dividida pela segunda. Esse é o método que nós estamos escolhendo, né? A primeira equação é essa. Então ficaria 1100, vamos lá, bem devagarzinho. A gente ficaria aqui com 1100, ok, igual, ela é igual ao quê? A f vezes, né? Colocar esse f aqui em cima. Então, f vezes 340, e aqui embaixo seria 340 menos a velocidade da fonte, né? 340 menos a velocidade da fonte. Ok. Aqui embaixo a gente vai colocar a segunda equação. Veja que seria 900 igual a alguma coisa, né? Os 900 a gente pode colocar aqui e o resto do termo a gente vai preencher desse lado. E aí ficaria a mesma coisa que f vezes 340, mais uma vez, f vezes 340, e a gente divide isso por 340 mais a velocidade da fonte. Lembrando que a velocidade da fonte é o que nós queremos, né? Veja que organizar dessa maneira facilita bastante a nossa vida, porque a gente pode cortar esse zero com esse zero, esse com esse. Então, desse lado, a gente ficaria com 11 sobre 9. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer também é meios pelos extremos aqui, ó. Esse termo vem aqui para cima e esse termo daqui vem
para cá, beleza? Então veja só como é que a gente ficaria aqui, organizando isso bem direitinho. Lá em cima vai ficar f vezes 340 vezes 340 mais VF, que é esse termo aqui de baixo, beleza? Isso dividido por f vezes 340, que a gente coloca aqui mais uma vez, né? Bem bonitinho. E aqui ficaria 340 menos VF. Beleza? 340 menos VF. Olha, a gente pode cortar esse termo com esse termo, porque são idênticos, né? Em seguida, a gente pode fazer meios pelos extremos. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar esse carinha e passar aqui para multiplicar pelo 11. Ficaria 11 vezes 340 menos VF. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 340 mais VF, né? 9 vezes 340 mais VF. Beleza, agora vamos fazer algumas continhas, né? Veja só, primeiramente, a gente vai aplicar a distributiva para esse carinha daqui, né? Então, a primeira conta que a gente faz vai ser a mesma coisa que 11 vezes 340. Essa é uma conta tranquila, porque 10 vezes 340 ficaria 3.400, né? 3.400 mais 340 vai dar a mesma coisa que 3.740. Então, 3.740 menos 11 VF, né? Aqui é mais tranquilo. Então, 11 VF. Isso vai ser igual a 9 vezes 340, e aí a mesma coisa que você pegar 3.400 menos 340, que vai dar 3.060, mais o nosso 9 VF, beleza? Aqui a gente coloca o 9 VF tranquilamente. Pessoinhas, esse 11 VF, quando passa para o outro lado, ele vai passar positivo, né? Então quer dizer que ficaria 11 VF mais 9 VF, que vai dar a mesma coisa que 20 VF. Esse 3.060, quando passa para o outro lado, ele que vai negativo dessa vez. Então a gente ficaria com 3.740 menos 3.060. E isso dá exatamente 680. Pessoinhas, corta esse zero com esse zero, e aí o nosso VF vai ser a mesma coisa que 68 dividido por 2. E isso aqui vai dar 34 metros por segundo, que é justamente o que consta na letra D de diarreia. Muito cuidado para não marcar a letra C. Na letra C nós temos metros por hora, tá? E aí não faz sentido com as unidades que nós escolhemos trabalhar. E é isso aí. Pessoinhas, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um gostei e até a próxima aula.